Olá, bem-vindo à nossa segunda aula de Química Orgânica. Na aula de hoje, nós vamos fazer algumas classificações do átomo de carbono e das moléculas, algumas moléculas orgânicas. Bom, para classificarmos o átomo, nós podemos classificar o átomo de carbono de 4 formas. Vamos fazer na forma de um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Suponha que nós tenhamos essa cadeia carbônica aqui, e só por simplicidade, vamos supor que todos esses espaços vagos aqui do carbono sejam hidrogênios. Então vamos desenhar todos para não ficar uma figura muito poluída, tá certo? Então todos esses espaços vagos aqui, eles representam átomos de hidrogênio. Bom, se nós olharmos para esse primeiro átomo de carbono aqui, esse átomo de carbono está ligado a apenas um átomo de carbono, que é esse aqui à direita. Se esse carbono está ligado a apenas um átomo de carbono, nós vamos classificar esse átomo como sendo um átomo de carbono primário. Se nós agora olharmos para esse segundo átomo de carbono, esse átomo está ligado a dois outros átomos de carbono, somente dois. Isso quer dizer que ele é um átomo de carbono secundário. O nosso terceiro átomo de carbono, ele está ligado a três outros átomos de carbono, somente a esses três. Isso quer dizer que ele é um átomo de carbono terciário. Já esse quarto átomo de carbono aqui, ele está ligado a 4 outros átomos de carbono. Isso quer dizer que ele é um átomo de carbono quaternário. Se nós olharmos os demais átomos que nós não marcamos, eles estão ligados a apenas um átomo de carbono. Ou seja, esse átomo aqui é primário, esse átomo é primário, esse átomo é primário e esse átomo de carbono também é primário. Existe uma outra classificação do átomo de carbono que não está relacionada à quantidade de átomos de carbono a quais ele está ligado, mas está relacionado aos seus ligantes. Bom, essa classificação se chama quiralidade. Nós vamos entender a quiralidade mais tarde, por enquanto nós só vamos aprender a identificá-la. Um átomo de carbono ele pode ser quiral quando ele é do tipo sp3. Isso quer dizer que ele apresenta 4 ligantes. Vamos chamar esses ligantes de R1, R2, R3 e R4. E esse átomo de carbono ele vai ser quiral, vamos representar o átomo de carbono quiral fazendo um asterisco aqui assim nele, se esses radicais que estão ligados ao átomo de carbono, eles forem diferentes entre si. Ou seja, o R1 é diferente do R2, diferente do R3, diferente do R4. Só com um exemplo, vamos pegar essa molécula aqui. Se nós olharmos para essa molécula, nós temos esses 3 átomos aqui sendo passíveis de serem um átomo quiral. Por quê? Porque são 3 átomos de carbonos sp3. Esses 2 átomos aqui são de carbonos sp2, então eles nunca vão poder ser quirais. Só que esses dois nós já vemos que têm radicais iguais, que são os hidrogênios que estão ligados a eles. Então eles não podem ser átomos de carbono quiral. Vamos olhar agora para esse cara daqui. Se nós olharmos para o nosso radical R1, nós vemos que o radical R1 é um hidrogênio. O radical R2 é um CH2CH3, que é diferente do hidrogênio. O radical 3 é um CH-CH2, que é diferente do CH2CH3, que é diferente do hidrogênio. E o quarto radical é um cloro, que também é diferente. Isso quer dizer que esses quatro radicais são diferentes entre si. Nós estamos caracterizando aqui um átomo de carbono quiral. Perceba que nós temos que olhar todo o radical para poder saber se o átomo de carbono é quiral ou não. Não basta apenas olhar para o elemento a qual ele está ligado ou essa primeira parte aqui. Não, isso não pode. Nós temos que olhar para todo o conjunto do radical. Vamos agora classificar as cadeias carbônicas. Nós vamos classificar através de exemplos que vai ficar mais fácil de entender do que as definições. Bom, primeiro nós vamos classificar
as cadeias em cadeias abertas ou fechadas. Por exemplo, uma cadeia aberta seria essa daqui, que é uma cadeia em que existem extremidades. Essa extremidade aqui e essa extremidade aqui. De novo, só por comodidade, nós vamos representar os átomos de hidrogênio sem escrever esses átomos. E uma cadeia fechada é aquela que apresenta um ciclo. Por exemplo, essa cadeia daqui. Essa cadeia nós podemos observar aqui que se nós conseguimos traçar uma linha, voltar esse átomo de carbono sem tirar esse lápis imaginário do papel. Nós temos aqui uma cadeia fechada. A nossa segunda classificação, essa cadeia, ela é normal ou ramificada. Bom, vamos pegar aqui um exemplo, uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Percebam que na cadeia normal, nós conseguimos, através de uma única linha, atravessar todos os átomos de carbono. Já na cadeia ramificada, nós não conseguimos fazer isso. Nós conseguimos pegar, por exemplo, nessa cadeia, no máximo 4 átomos de carbono. Mas sempre vai sobrar um deles que a gente não vai conseguir pegar com uma única linha. A próxima classificação é se a cadeia é saturada ou insaturada. Na cadeia saturada, nós só vamos ter ligações simples entre os átomos de carbono. Não importam as ligações entre os outros elementos, ou do carbono com os outros elementos. E a cadeia insaturada, ela vai apresentar pelo menos uma ligação π entre os átomos de carbono. Ou seja, vai haver uma ligação dupla entre os átomos de carbono ou uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Observe aqui esses dois exemplos, esse e esse. Eles representam cadeias saturadas. Isso daqui é bem simples de ver porque só tem ligações simples. Agora esse daqui, ele, apesar de apresentar uma ligação dupla, a ligação dupla não está entre os átomos de carbono. Portanto, esse exemplo aqui ainda é uma cadeia saturada. E a última classificação é se a cadeia é homogênea ou heterogênea. A cadeia homogênea, ela vai, quando nós traçarmos a nossa linha pela cadeia de carbonos, só vai haver carbonos. Ou seja, aqui há 4 carbonos. Aqui, embora haja um oxigênio, esse oxigênio não faz parte dessa cadeia de carbonos. Portanto, essa é uma cadeia homogênea. Quando nós tentamos fazer isso nesse exemplo aqui de baixo, nós nos deparamos com átomos de oxigênio, quando nós tentamos passar desse segundo para esse terceiro carbono. Portanto, essa é uma cadeia do tipo heterogênea. E esse elemento daqui é chamado heteroátomo. E a nossa última classificação das cadeias são as cadeias do tipo aromáticas. As cadeias aromáticas, elas vão conter um anel de benzeno, que é isso daqui. Um anel de benzeno é um ciclo de 6 carbonos, todos os carbonos são do tipo sp2, e ele contém duplas ligações que são alternadas dentro desse ciclo. Nós não vamos entender esse fenômeno. Então, todo composto que apresentar esse cara daqui, que é chamado anel benzênico, ele vai ser um composto do tipo aromático. É isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Hoje nós aprendemos a classificar os átomos de carbono em primário, secundário, terciário, quaternário e quiral. E aprendemos os tipos de cadeias carbônicas, abertas, fechadas, normais, ramificadas, saturadas, insaturadas, homogêneas, heterogêneas e aromáticas. Na próxima aula, nós vamos ver como escrever esses compostos com a fórmula bastão. Até a próxima!